Olá, pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando mais um número do programa Diálogos INEU, uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos, e nesse vídeo nós continuamos a conversar com o professor Felipe Filomeno, da Universidade de Maryland, Estados Unidos, e pesquisador do nosso INCT. Nesse vídeo, nós vamos abordar o tema da imigração, continuando a nossa fala anterior, esse tema nos Estados Unidos, mas agora ligado ao tema da religião. Tá? E aí, eu já te pergunto, professor Felipe, a gente, tendo conversado anteriormente sobre a questão da imigração e o quanto esse tema é central e, ao mesmo tempo, controverso na política dos Estados Unidos, como que esse tema se liga à religião, né? Porque, se a gente pensar da perspectiva do indivíduo, da sociedade, existe uma percepção, as pesquisas revelam, né, tem uma pesquisa do Instituto Gallup de 2021 que revelou que 75% dos cidadãos dos Estados Unidos pesquisados consideravam a imigração algo bom para o país, mas, ao mesmo tempo, a maioria vê a imigração ilegal como uma ameaça significativa para a segurança nacional dos Estados Unidos. É justamente com base nessa percepção que a gente já discutiu aqui, que os republicanos, né, os congressistas republicanos, eles acabam usando esse tema como uma arma eleitoral e atacando muito os democratas, denominando as políticas dos democratas de extremistas, enfim, toda aquela discussão que a gente fez no vídeo anterior. E você já nos disse que, depois de muito realizar pesquisas sobre imigração nos Estados Unidos, especialmente na região em que você vive, né, em Baltimore, por alguns anos, você resolveu, então, realizar pesquisas com comunidades imigrantes e não apenas sobre as comunidades imigrantes. Com isso, você acabou mergulhando, vamos dizer assim, em um tipo de pesquisa cujas considerações iam muito além da dimensão intelectual. Então, saindo da teoria ou saindo realmente dos pressupostos teóricos e tentando entender, né, como que isso ocorre na prática. E foi aí que você começou a se voluntariar para prestar serviços em organizações de atendimento a imigrantes e, com isso, identificar aspirações da comunidade para as quais a pesquisa poderia contribuir, até para você evitar uma negativa, né, dessas comunidades. E você também já publicou, já nos disse que trabalhar dentro das comunidades imigrantes também te proporcionaria uma experiência mais consistente e, assim, minimizaria eventuais dúvidas sobre os resultados da pesquisa. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa experiência de pesquisa, começando pela ligação existente entre imigração e religião e depois falando do objetivo específico dessa pesquisa. Por favor, muito obrigada pela sua presença e tome a palavra. Obrigado pelo convite. Os Estados Unidos, se a gente compara com outros países centrais do Ocidente, é um país que tem níveis de religiosidade mais alto do que, por exemplo, os países da Europa Ocidental, ou do que o Canadá. Então, a religião é algo ainda muito importante nos Estados Unidos, do ponto de vista social, cultural e também do ponto de vista político. Quando você vê pesquisas de opinião pública sobre religião, você vê que nos Estados Unidos, já há algumas décadas, a porcentagem de pessoas que se identifica como pertencendo a uma determinada religião, cristão, judeu, muçulmano, etc., tem diminuído ao longo dos anos, né? Então, aqueles os afiliados religiosamente, né, como se diz aqui, com porcentagem da população tem caído. Porém, em comparação com outros países centrais, ainda é um nível de religiosidade mais alto, tanto de ponto de vista, você pode medir isso através, simplesmente perguntando às pessoas, né? Você é o quê? Você é católico, você é evangélico, você é judeu?
ou também perguntando, fazendo perguntas sobre a prática religiosa, né? Quantas vezes por dia, quantas vezes por semana você vai à missa ou você vai ao templo, né? Questões que podem medir o quanto que as pessoas realmente praticam a religião, as suas tradições de fé no dia a dia. E nesses quesitos, embora isso tenha diminuído ao longo dos anos nos Estados Unidos, ainda é uma proporção alta comparado com outros países. E, retomando um tema que nós conversamos anteriormente no outro vídeo, os Estados Unidos têm um sistema político democrático representativo, mas com limitações ao componente democrático, né? Tem instituições políticas contra-majoritárias, né? Que, digamos assim, tentam equilibrar, né, a força das maiorias. Nos Estados Unidos, isso chegou a um certo ponto, né, com as transformações demográficas que o país experimentou ao longo do século XX, e também com a diversificação do país do ponto de vista racial, étnico, cultural. Isso resultou numa situação em que você tem uma minoria da população capaz de controlar a maioria, né? Então, por exemplo, a regra do filibuster no Senado, isso permite 40 senadores, 41 senadores republicanos impedir que senadores, os democratas, que daí teriam, né, 50, se os democratas tiverem 59 senadores, ainda não é suficiente para passar a legislação que não seja orçamentária, né? Numa situação em que você tem essa minoria partidária, os republicanos, tendo poder para bloquear legislação, né, no nível federal, esse Partido Republicano tem não só uma parte não majoritária da população, mas uma parte da população também que tende a ser mais religiosa, né, especialmente os cristãos brancos, né? Então, o conservadorismo cristão nos Estados Unidos, ele, né, encontra uma casa no sistema político, né, uma casa partidária no Partido Republicano, e é uma força lá. E o resultado disso é que os conservadores cristãos têm uma força política nos Estados Unidos mais do que proporcional ao seu próprio número como porcentagem da população, né? Então, aí já tem uma influência, né, desse conservadorismo cristão sobre da religião majoritária nos Estados Unidos, que ainda é o cristianismo, sobre o sistema político. Quando você quando a gente pesquisa o efeito de pertencimento a uma religião sobre a sua opinião sobre a imigração, né? Então, quem é que tem opinião mais restritiva, mais anti-imigrante? É o católico, é o protestante, é o evangélico, é o judeu, é o muçulmano? É o evangélico, normalmente o evangélico que é adepto do que se chama aqui o nacionalismo cristão, né? Os protestos raciais de 2020, desde então, e o Black Lives Matter Movement trouxe à tona, né, mais ainda para o mundo, mostrou a questão racial nos Estados Unidos, né? E aí começou a se falar muito do nacionalismo branco, né, o white nationalism nos Estados Unidos, como uma força ideológica na direita americana. Esse nacionalismo branco, ele é, em grande parte, um nacionalismo branco cristão, né? Então, esse nacionalismo cristão é a ideia de que os Estados Unidos verdadeiro, né, é uma nação cristã, né? Então, essa é uma ideia conservadora que vai até lá os Founding Fathers, né, os fundadores do país, Thomas Jefferson, George Washington, que eram homens brancos cristãos, né? Então, essa ideia, mais ou menos implícita ou explícita na mente de certas pessoas, né, uma ideologia de que os Estados Unidos verdadeiro é uma nação branca e cristã, né? Aí, então, você exterioriza, né, torna como permanente, eternos estrangeiros do país os latinos, os negros, os muçulmanos, os judeus, né? E essas pessoas que, nas pesquisas, mostram-se como pessoas que são adeptos dessa ideologia do nacionalismo cristão, ainda que implicitamente, são as pessoas que têm maior oposição aos imigrantes. E eles são encontrados especialmente em círculos evangélicos, né? Cristianismo evangélico pentecostal.
No entanto, mesmo a relação da religião com a imigração é muito cheia de nuances, né? Porque quando você vai comparar aí o cristão evangélico, compara o cristão evangélico que quase não vai à igreja com o cristão evangélico que vai à igreja todo final de semana, o cristão evangélico que vai à igreja todo final de semana tende a ter uma opinião sobre imigração um pouco mais favorável do que o cristão evangélico que não vai à igreja. Por quê? Embora na população, né, geral, quem seja cristão conservador tende a ter uma opinião mais restritiva em relação à imigração, as elites religiosas, né, as instituições religiosas cristãs nos Estados Unidos e até de outras denominações têm uma posição institucional a favor da imigração, né, ou pelo menos de compaixão e de solidariedade em relação ao imigrante, né? E no caso mesmo das denominações evangélicas, há aí também a influência dos valores, por exemplo, bíblicos, né? Que é importante dar boas-vindas, né? Welcome the stranger, né? Dar boas-vindas ao estrangeiro, né? Ou mesmo indo lá até no Velho Testamento, no Deuteronômio, né? Em que se lembra, né? Que a gente tem que tratar bem o estrangeiro, porque uma vez nós fomos estrangeiros também em outra terra, né? No caso dos judeus. Então, a Bíblia, né? A parábola do bom samaritano, a Bíblia é repleta de mensagens a favor do imigrante, a favor do estrangeiro, né? Que nos chama nos encoraja a adotar uma perspectiva de amor universal, a ideia de que o reino de Deus não tem fronteiras, né? As fronteiras políticas não existem no reino de Deus, né? E esses valores, né? Essas mensagens bíblicas, elas têm uma certa ressonância entre as elites religiosas, entre as denominações, entre as instituições religiosas, e isso tende a influenciar uma parcela das pessoas religiosas que realmente têm exposição a esse discurso mais pró-imigrante de grande parte dessas instituições religiosas, de grande parte do clero, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as organizações afiliadas a religiões são importantíssimas na área de refugee resettlement, né? Então, quer dizer, a integração do refugiado aqui no nível local, né? Então, as organizações que vão ajudar o refugiado a encontrar uma casa, a encontrar um emprego, né? A aprender a língua. Tem muitas organizações católicas, luteranas, evangélicas que trabalham com isso e que recebem financiamento do governo para prestar esse tipo de serviço. Então, a religião e a imigração têm uma relação muito complicada, porque, por um lado, você tem forças religiosas, como o nacionalismo cristão, que geram oposição ao imigrante. Por outro lado, você tem essas elites religiosas que, inspiradas em certos valores das suas religiões, apoiam, defendem, né, compaixão e solidariedade com o imigrante. Isso não é só atualmente. Se a gente for, né, há vários anos atrás, décadas atrás, né, pensa aí, por exemplo, a grande era da imigração transatlântica no final do século XIX, início do século XX, inclusive, né, a imigração dos europeus para o Brasil, né, da Itália, Alemanha, foi muito isso no final do leste europeu, final do século XIX, início do século XX. Nos Estados Unidos, as organizações religiosas, as comunidades de fé, faziam muito desse trabalho de integração do imigrante, né? Então, aqui na cidade onde eu moro, Baltimore, tem várias igrejas que são igrejas que se chamam igrejas étnicas, né? As igrejas fundadas pela comunidade polonesa, pela comunidade italiana, pela comunidade grega. E quando chega uma pessoa desses países, muitas vezes eles vão procurar o primeiro ponto de entrada, depois, né, passou da imigração, vai para a igreja, e daí na igreja encontra uma comunidade de coétnicos que vai te ajudar a conseguir uma casa, conseguir o teu primeiro emprego, né? Te ajudar a navegar a sociedade que agora está te recebendo. Então, aí é a religião facilitando a integração do imigrante. Porém, nessa mesma época, a gente vê a religião sendo utilizada para discriminar o imigrante, né? Então, por exemplo, lá no início do século XX, você tinha a discriminação contra os católicos nos Estados Unidos, a discriminação contra os judeus nos Estados Unidos. Tanto os católicos quanto os judeus, que eram, naquela época, imigrantes, né? Muitos judeus do leste europeu, católicos da Itália, de outros países do sul da Europa, eles eram vistos com uma certa suspeição por
por parte dos americanos WASP, né, o anglo-saxão branco e protestante, porque eram vistos como grupos que não tinham, digamos assim, uma identificação com a nação americana. Eram grupos que supostamente teriam uma afiliação a autoridades transnacionais, no caso dos católicos, a Igreja Católica e o Vaticano, né? A autoridade do Papa, não é só a autoridade do presidente dos Estados Unidos, e no caso dos judeus, a ideia dos judeus como uma diáspora transnacional ligada aos banqueiros, né? E com olhos lá em Israel. Então, essa suspeição que alguns americanos tinham já no início do século XX em relação a certas minorias religiosas, né? Hoje, né, são os muçulmanos que sofrem esse tipo de discriminação baseada na religião, né? Então, o imigrante muçulmano ele é discriminado por ser estrangeiro, por ser de uma religião não cristã e, muitas vezes, por ser uma pessoa de cor, né? Então, é uma discriminação combinada. Então, ao longo da história, você tem essa relação difícil, né, e ambígua entre a religião e a imigração, que, em certos sentidos, contribui à integração do imigrante e, em certo sentido, contribui à exclusão do imigrante. Então, na minha pesquisa, eu procuro investigar essa relação, mas num contexto muito local, desculpa, né? Vendo-se em que medida que a religião, no caso das populações, das congregações com que eu trabalho, em que medida a religião cristã pode exercer uma função mais cosmopolita, vamos dizer assim, de integração das pessoas, de integração das comunidades, cruzando diferenças de raça, de etnia, de linguagem, de nacionalidade, né? O cristianismo tem, pelo menos na sua doutrina, né, no Evangelho, a ideia de um reino de Deus que é universal, que não conhece fronteiras, né? Então, a pergunta é, será que congregações locais cristãs, lidando com a imigração nas suas próprias comunidades, nos seus arredores, vão conseguir exercer esse papel cosmopolita ou não, né? Vão ser mais alinhadas com o nacionalismo cristão que exclui os imigrantes, especialmente os imigrantes que não são cristãos, e os imigrantes, mesmo os latinos são imigrantes cristãos, mas se forem imigrantes de cor, né, aí tem a questão racial, discriminação de base racial e étnica. Muito interessante. Olha, desde a primeira vez que você me contou sobre a sua pesquisa, eu fiquei muito curiosa, porque fico imaginando esse papel mesmo, né? E os conflitos que existam, que poderiam existir aí, né, entre o valor dado, né, atribuído ao esse nacionalismo cristão, né, essa identidade com a nação, com os valores da nação, e, ao mesmo tempo, com a identificação com o que diz a Bíblia, com o que diz os fundamentos, né, do livro religioso que se segue, né? E então essa ideia de comunidade de fé. E eu queria saber assim, então, quais foram os desafios da sua pesquisa, né? Porque, claro, toda pesquisa tem um desafio, a gente que trabalha com pesquisa sabe muito bem, né? Que ficamos quebrando a cabeça aí durante algum tempo. Você tem um tema, você tem um objeto, e é uma relação de amor e ódio, né? Ao mesmo tempo, de muito enjoo daquilo e muita ansiedade, né? Um enjoo por conta da ansiedade, mas ao mesmo tempo querendo levar adiante, querendo chegar a algum resultado. Então, eu queria saber, nesse caso específico, fazer esse tipo de pesquisa em campo, né? E constatar e conferir esse engajamento nas comunidades, unir a universidade, né? Quer dizer, essa aproximação que você faz e como que você contornou essas dificuldades, né? E quais os resultados que você apurou aí com essa pesquisa? Então, aqui nos Estados Unidos há um movimento, né, que procura tornar as universidades mais conectadas aos seus arredores, às suas comunidades. No caso das universidades públicas, as pessoas que pagam os impostos, que financiam a universidade, e a tentativa, né, de produzir uma pesquisa, um ensino que realmente sirva aos interesses, às necessidades da população, das comunidades.
Isso aqui tem diferentes nomes aqui nos Estados Unidos, Community Engagement, Community-Based Research, Research, Practice, Partnerships, né? Então, tem diferentes termos que se usa para se referir a essas atividades que acho que no Brasil se chamava extensão, aqui também se chamava outreach, né? No passado. É um termo que se considera aqui um pouco mais defasado, porque extensão, outreach, assume um movimento unilateral, né? A universidade tem um conhecimento e leva o conhecimento para o mundo, né? E agora o que se busca nesse movimento novo nos Estados Unidos é a construção de relações mais recíprocas entre a universidade e as comunidades, né? Em que o professor, o pesquisador, os estudantes da universidade e os membros da comunidade, líderes comunitários, organizações comunitárias, trabalham, né, em projetos conjuntamente, dividindo poder e responsabilidade sobre o projeto de pesquisa, desde o momento de definição de qual o problema que vai ser estudado, quais são os métodos de pesquisa que vão ser empregados e implementação desses métodos de pesquisa e como que os resultados serão, como os dados serão interpretados e como serão aplicados, né? Porque é uma pesquisa para resolver os problemas do mundo real, né? E, no meu caso, eu já estava há alguns anos fazendo pesquisa aqui em Baltimore sobre políticas locais de imigração, né? Então, o que a cidade de Baltimore e outras cidades nos Estados Unidos fazem em termos de controle da imigração e de integração do imigrante no nível local. E o que eu percebi, né, fazendo, né, uma pesquisa em que eu fazia entrevistas com pessoas do governo, com representantes da sociedade civil, análise de documentos do governo, documentos legislativos, análises legislativos, e eu fiquei meio cansado disso, porque eu não sei quantas pessoas estão lendo os meus artigos depois e que vão realmente utilizar isso para desenvolver política pública. Estou cansado de ter que pedir favor para pessoas permitirem que eu as entreviste por né, 1 hora. A sensação de que tu és digamos assim, algo mais na agenda do dia para a pessoa, né, que és um peso, né, como pesquisador. Então, bom, como é que eu vou solucionar isso? Quero fazer pesquisa com parceiros fora da academia, né, e sendo pesquisa que eles decidam comigo qual é o tema que vai ser pesquisado, para que a gente vai pesquisar, qual é a necessidade. Então, eles vão ter interesse, vão participar, e eu não vou ser mais um peso para eles, né? E aí não estaria... É uma maneira também menos extrativista de se fazer pesquisa, né? A pesquisa acadêmica convencional, você vê o mundo exterior como um objeto, né? Então, você vai no mundo fora da academia para coletar dados, né? Então, é uma relação muito, sim, unilateral. Você coleta dados, né? O ser humano é um objeto de pesquisa lá fora, a comunidade é um objeto de pesquisa. Bom, na pesquisa de base comunitária, ou com engajamento comunitário, as pessoas participam não só para oferecer dados, né, mas para decidir, é isso que a gente vai pesquisar, ou é aquilo que a gente vai pesquisar. Um método melhor não vai ser para você compreender aquela população, é melhor não fazer entrevista uma pessoa com uma pessoa, é melhor fazer um grupo de enfoque, né? Porque as pessoas vão se sentir mais à vontade conversando com outras pessoas que têm uma situação parecida com elas, então melhor para tu conseguir coletar dados dessa forma. Então, da definição do plano de pesquisa, que método vai utilizar e depois como você interpreta, né? Então, agora eu estou coletando já coletei vários dados, transcrevi as gravações, né, dos diálogos que eu tive com essas comunidades de fé sobre imigração. E aí, na hora de interpretar, né, eu vou me reunir de novo com os pastores, com alguns padres. Olha, eu cheguei a essas conclusões. O que vocês acham? Né? Faz sentido para vocês, do ponto de vista da prática de vocês? Qual é a reação de vocês a isso aqui? Faz sentido? Como é que eu posso refinar essas minhas conclusões utilizando, né, tendo, né, como vantagem a experiência de vida que vocês têm, o conhecimento que vocês têm já acumulado na prática. Então, essa só para dar para os nossos ouvintes aqui uma introdução ao que é uma pesquisa de base comunitária. O que pesquisa que eu fiz? Eu comecei a voluntariar com um grupo chamado Latino Racial Justice Circle, que é um grupo de voluntariados, e agora é uma ONG, que pessoas de diferentes comunidades de fé
se juntaram para criar alguns programas de apoio, de assistência legal, assistência educacional para imigrantes aqui em Baltimore, especialmente a população latina. E eles tinham vontade, né, como são pessoas que eram afiliadas à comunidade de fé, a maioria cristãos, a maioria católicos, inclusive, queriam criar um programa de diálogo que se pudesse ter em congregações sobre imigração. Inspirado no programa que já existia aqui em Baltimore também, de diálogos sobre racismo em igrejas, né? Em prol da justiça racial, e eles queriam criar um programa sobre a questão imigratória, né? Um programa de diálogos. Eu pensei, bom, eu posso ajudar com isso como professor, né? Vamos fazer isso como um programa de pesquisa de base comunitária. Então, desde 2018, 2019, eu tenho facilitado diálogos sobre imigração em congregações cristãs aqui em Baltimore. Quando é uma congregação que já é diversa do ponto de vista étnico e cultural, eu facilito um diálogo com pessoas de uma congregação só, de uma igreja. Quando tem uma congregação que a maioria dos membros são brancos, então eu tenho que procurar uma outra congregação que a maioria dos membros seja imigrantes, sejam latinos, para que eles conversem conjuntamente, né? E aí eles conversam. Nós temos esse diálogo ao longo de 3 semanas, né? A gente segue um guia que eu criei para facilitação desse programa. E na última semana, os participantes decidem numa ação, num projeto coletivo, que eles vão executar depois do diálogo, né? Então, ação, conversa para ação, né? E o objetivo, então, na minha análise, é verificar em que medida esse tipo de diálogo, de conversa e depois de ação colaborativa realmente produz resultados, né? Se essas conversas estão facilitando o pensamento crítico sobre imigração, se estão promovendo o entendimento mútuo entre as pessoas, se realmente a colaboração acontece depois, né? Então, eu gravo todas essas, cada sessão de diálogo é gravada, há uma transcrição e a gente analisa os dados, e depois, quando há uma ação colaborativa depois do diálogo, eu participo como observador, né, para ver o que acontece. E, bom, é algo que ainda está em andamento, mas eu já posso te adiantar alguns resultados, né? Esse tipo de programa tende a atrair pessoas que estão do centro à esquerda do espectro político, né? Nós conseguimos nesse programa, né, colaborando com os padres, com os pastores, recrutar, né, convidar para participar pessoas de orientação mais conservadora, mas eles acabaram sendo, acho que mais ou menos 1/3 dos participantes, né? Então, há uma certa diversidade política naquelas sessões de diálogo, mas há uma tendência, né, de convergência às posições mais à esquerda do centro, né, posições mais pró-imigrante. Mas, quando houve pessoas mais conservadoras participando desse programa, e houve ao longo das diferentes sessões, você tem conversas muito interessantes, né, intercâmbios de ideias muito interessantes entre as pessoas, até na forma de discordância, né, mas se há uma discordância dentro dos limites da civilidade, isso é algo produtivo, né? E aí, mesmo, foi interessante para mim ver, por exemplo, como que às vezes a gente reduz, né, o conservador norte-americano branco, tenta colocar essa pessoa em um certo molde, né, e achar essa pessoa vai ser racista, vai ser, né, vai detestar o imigrante, vai ter xenofobia. E o que eu observei é que, por exemplo, os conservadores americanos, como eles têm na sua ideologia do conservadorismo a ideia de a responsabilidade individual, né? Você tem que trabalhar duro, ser independente, ser o self-made man, não pode depender de Bolsa Família, depender de ajuda do governo, né? A ideia da meritocracia. Essa ideologia, ela tem uma certa afinidade com, por exemplo, com o estereótipo do imigrante latino aqui como uma pessoa que trabalha muito, né? Então, isso nenhum americano que eu encontrei
contesta que os latinos são pessoas de trabalhar muito, né? Pegam trabalhos que os americanos não querem fazer mais, trabalham dia e noite, fazem trabalho duro. Então, há uma certa afinidade entre o pensamento conservador e esse estereótipo que existe do latino aqui, que pode favorecer certas articulações aí que a gente, às vezes, pode subestimar, né? Então, tem possibilidades aí. Por outro lado, o que eu observei é quando você coloca para conversar o negro americano e o imigrante latino, sempre há um momento de uma solidariedade emergente, porque eles passam a conectar suas experiências como grupos marginalizados nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, os latinos, vários, né, não é raro nos Estados Unidos você encontrar pessoas da América Central, especialmente aqui em Baltimore, países como Guatemala, El Salvador, Honduras, que chegaram aqui fugindo de perseguição política ou de perseguição das gangues, né, por causa do crime. Então, eles têm um sentimento de que a migração deles foi uma coisa que não foi muito uma escolha, foi algo forçado, né? Foi para poder sobreviver, né? Não foi uma migração tão voluntária, né? Foi para a proteção da sua própria vida. Os negros nos Estados Unidos, eles têm, claro, a memória distante da escravidão, como uma migração forçada também de seus antepassados, mas também no passado recente, da discriminação que sofreram no sul dos Estados Unidos, com as leis de segregação racial, que foram muito importantes no sul dos Estados Unidos até ali os anos 50, início dos anos 60, e tanto que o movimento das populações negras do sul dos Estados Unidos, dos estados do sul, para os estados do norte, ao longo do século XX, se chamava a Grande Imigração, né? Então, nessa conversa, a gente começa a ver os participantes latinos e os participantes negros estabelecendo essas conexões, né, comparando as suas experiências. E até mais recentemente, eu fui discriminado no mercado de trabalho, o latino que eu não consegui um emprego por causa do meu sotaque, né? A pessoa disse para mim que o meu sotaque era muito forte, não consegui um emprego por causa disso. Aí o negro fala, no meu trabalho não foi o meu sotaque, mas tinha a minha colega branca recebia aumento salarial e eu não recebia, né? E até a questão da língua, né? Aconteceu uma situação muito interessante num dos nossos diálogos, em que uma participante negra americana disse, olha, uma das perguntas que eu faço para os americanos, para os participantes desse diálogo, é sobre se eles experimentaram alguma tensão, algum conflito nas suas comunidades ou nas suas vidas na área cultural. Então, quer dizer, em questões de religião, tradições, língua, idioma, né? Eu faço a mesma pergunta para conflitos econômicos e também para conflitos legais em relação à imigração ilegal. Bom, aí quando eu faço essa pergunta sobre as tensões culturais, uma participante negra no diálogo fala, olha, eu tenho um problema com os latinos que são donos de loja, né, e de microempresa, e daí falam com seus clientes em espanhol. E a gente está aqui nos Estados Unidos, né? Por que não se fala inglês? Se eu tivesse em Cuba, eu entendia que eles estavam falando espanhol, mas por que aqui, enfim, às vezes a gente visita uma vizinhança latina, vai numa loja e aí eles começam a falar em espanhol com a gente, né? Isso eu não entendo por quê, me causa um certo desconforto, né? Aí os imigrantes latinos, aí eu perguntei, o que os imigrantes latinos que estão aqui acham disso, né? Por que quem sabe vocês podem nos ajudar a entender por que alguns imigrantes continuam a falar a sua língua, né, do seu país de origem aqui, mesmo numa situação pública de negócio, né, como numa loja. E daí, né, eles falaram coisas como, por exemplo, a gente trabalha muito e não tem tempo para estudar inglês, né? Ou é isso que traz, né, uma maneira da gente se sentir conectado com a nossa comunidade, falar a nossa língua. Aí um outro fala, é bom também lembrar que nos Estados Unidos não existe língua oficial. Na Constituição dos Estados Unidos, nenhuma lei diz que o inglês é a língua oficial dos Estados Unidos, é a língua mais comum, né? E, por sinal, o espanhol se fala no que é hoje o território dos Estados Unidos, o espanhol se fala talvez até antes do que se falava o inglês aqui, né? Porque é por causa da colonização espanhola lá no sul dos Estados Unidos, né? Então, vamos problematizar um pouco essa questão de que
todo mundo tem que falar inglês numa loja, especialmente se é um bairro em que a cultura latina é importante, né? Aí, a participante negra refletiu, né, ficou pensando sobre isso. Na sessão seguinte de aula, quando a gente retornou a todos os participantes, no momento ela falou assim, os imigrantes latinos são discriminados tanto quanto os negros na questão da língua. Eles são discriminados porque as pessoas não gostam que eles falem espanhol, mas nós negros também somos discriminados porque nós temos um sotaque negro que não é o sotaque do branco. Nós falamos o inglês que não é o King's English, né? O inglês do rei, né? E nós sofremos discriminação por causa disso, né? Então, realmente tem pesquisa aqui nos Estados Unidos que mostra que se você se candidata a um emprego e aí fala, né, faz uma entrevista por telefone e fala com sotaque negro ou fala com sotaque branco, faz uma diferença, né? A mesma pessoa pode, com o mesmo currículo, né, fala um sotaque diferente, isso muda a tua chance de ter aquele emprego, né? Então, bom, mais um momento de conexão, né? Através dessas diferenças de nacionalidade, de raça, de etnia, mas a pessoa que estava numa sessão que estava se sentindo desconfortável com latinos falando em espanhol em público, depois passou, bom, na verdade, aquela é a minha situação, os negros também sofrem esse tipo de problema, né? Então, tem esses vários momentos, assim, bem ilustrativos que têm aparecido ao longo dessas minhas conversas nas congregações, e agora a gente ainda está avaliando os resultados, mas outra coisa também é que há o movimento de conversa para ação, aí é outro problema, né? O diálogo, ele realmente facilita o pensamento crítico interativo, né, entre os participantes. Outra coisa que a gente observou também é que num diálogo, você tem pessoas que dão, momentos em que pessoas dão perspectiva, momentos que as pessoas tomam perspectiva, né? Então, eu te dando perspectiva, eu dizendo para ti, te contando uma história, algo da minha vida que mostra como eu ou como uma pessoa do meu grupo experimenta, vive no mundo, né? Então, por exemplo, eu sou latino e eu sofro discriminação por causa de A e B, né? Ou qualquer outra experiência. Tomar perspectiva é quando a pessoa, né, no caso, aquela participante negra, pensou, olha, agora eu entendo como é que vocês se sentem, né? Aquele momento de empatia, né? De tentar ver a vida do ponto de vista do outro. Num diálogo entre imigrantes e não imigrantes, para promover o entendimento mútuo, a gente quer que sejam os imigrantes dando perspectiva e os não imigrantes tomando perspectiva, né? Para construir aí uma ponte entre eles, né? E realmente, né, analisando as conversas aí, as transcrições, o que eu observei é que os momentos em que os imigrantes, você vê assim, todos os momentos em que algum interlocutor está dando perspectiva, é muito mais os imigrantes dando perspectiva e os não imigrantes tomando perspectiva. Então, isso mostra que o diálogo funciona para promover esse entendimento mútuo de maneira equitativa, né? No caso aí, porque em alguns diálogos que você pode, se você não facilita direito, você pode ter aquelas pessoas que ocupam uma posição social mais avantajada, né? Uma pessoa que é um homem, é branco, é de classe média alta, essas pessoas tendem, mesmo sem perceber, a querer monopolizar uma conversa, né? Um diálogo, né? E como facilitador, você tenta balancear isso. É importante dar voz ao imigrante. Isso eu observei que tem, analisando as transcrições, que isso tem acontecido. Então, o diálogo produz esse entendimento mútuo, ajuda as pessoas a exercer um pensamento crítico ali, mas na hora de promover colaboração tem acontecido, esses participantes se envolverem em vários projetos de diferente natureza, só que o que eu observei, não são projetos políticos, né? Eles tendem a escolher atividades colaborativas culturais ou religiosas, então são duas igrejas separadas, vamos se reunir um dia para fazer uma missa bilíngue, por exemplo, né? Ou para fazer uma celebração de Natal, todo mundo conjuntamente. Além de não serem colaborações políticas, são colaborações mais culturais, religiosas, colaborações de curto prazo, né? Vamos fazer um grande evento gastronômico, cada comunidade traz a comida da sua própria tradição, do seu próprio país, e é isso. Claro, é bom, né? As pessoas, é mais um momento de engajamento através, né, cruzando as diferenças, vocês vão conhecer um pouco mais da cultura de outros países, mas
é algo que pode ficar muito assim no nível da conversa de elevador, né? Não muda muito a visão de muitas das pessoas, né? Não é uma experiência de contato entre grupos que seja mais transformadora, né? Mas, em alguns casos, há uma colaboração mais persistente, né? Que eventos que se repetem ao longo do tempo. E aí, então, nessa minha análise dos dados agora, o que eu estou procurando entender o que explica, né? Por que algumas conversas resultam em uma ação superficial de curto prazo e outras conversas, não, agora tem essas duas igrejas que não se conheciam e eles estão fazendo o trabalho conjuntamente, né, mês após mês, né, que seria o objetivo do programa mesmo, né, estabelecer relações assim mais duradouras. Então, eu trabalho aí, eu uso dois chapéus, né? Tem o chapéu do pesquisador, né, eu facilitando aquela conversa, gravando, coletando os dados, analisando, e eu também como uma pessoa que está servindo uma organização não governamental local com o propósito de, né, numa escala, né, pequena, reduzir essa polarização nos Estados Unidos sobre imigração, que é muito grande, né? Fazendo isso, tentando tirar vantagem, né, no sentido bom, de certos valores do cristianismo que encorajam, né, a integração dos imigrantes, né, aqueles valores bíblicos que a gente já conversou sobre. Muito, muito interessante. Bom, a gente poderia ficar aqui conversando, eu te ouvindo aqui com muito gosto, com muito interesse, por horas e horas a fio. Mas, enfim, espero que você realmente possa voltar aqui para conversar com a gente sobre isso, né? Apresentar os resultados finais. Você apresentou resultados parciais, mas a gente vai estar aqui acompanhando você para que você volte para apresentar os seus resultados finais e quais seriam os próximos passos dessa pesquisa, né? Que eu acho que é isso. Pesquisa, ela tem momentos e ela tem fases, né? E isso tem sempre se comunica com as fases se comunicam. Bom, pessoal, vamos por aqui encerrando essa segunda parte da nossa apresentação, em que contamos com a participação do professor Filipe Filomeno, aqui no programa Diálogos INEU. Eu agradeço muito a sua participação, professor, e espero realmente poder contar mais vezes com a sua presença aqui. E a todos que nos acompanham por aqui no canal, eu também deixo o meu muito obrigada mais uma vez. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês expressem isso deixando um like para a gente. E lembrando que, se vocês quiserem ser avisados do lançamento de novos vídeos, vocês precisam se inscrever aqui no nosso canal. Até mais. Até mais. Muito obrigado, Neuza. Um prazer conversar contigo e obrigado aos ouvintes que nos assistiram também.